Quero cumprimentar a todos, irmãos, integrantes da igreja virtual que estarão me ouvindo neste momento. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor reverendo Jeremias, sua digníssima esposa, e o privilégio que ele tem me concedido para nesta noite estar transmitindo a vocês, compartilhando uma palavra de Deus para o nosso coração. Sou o pastor João Paz, servo do Senhor Jesus, presido a Igreja Assembleia de Deus Reavivando as Nações, aqui na cidade de Montijo, em Portugal, na cidade de Annemasse, na França, e com o trabalho já prestes a ser realizado ali em Genebra, na Suíça. Também temos um trabalho missionário em Morumbala, em Moçambique, qual, pela misericórdia de Deus, levamos alimento a 350 crianças, mais os seus pais. Eu quero, neste momento, com a graça de Deus, compartilhar convosco uma palavra para o nosso coração. E está no livro de Salmos 51, verso 18, que diz: Abençoa Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Quero nesta noite trazer um tema abordando o seguinte: os cuidados necessários para o muro da nossa casa permanecer de pé. Os cuidados necessários para o muro da nossa casa permanecer de pé. Estou abordando um assunto aqui todos os sábados sobre a nossa vida espiritual. Falei dia desses sobre o quarto, o que o quarto ele simboliza, é a nossa faculdade mental. Falei no outro dia sobre os muros, que eu quero compartilhar convosco nesta noite, e possivelmente não vou ter o tempo todo para abordar tudo isso, mas estarei na continuidade, se assim Deus nos permitir, terminando a mensagem, quem sabe no outro sábado, e você vai dizer que se foi edificante para você ou não, e nós com certeza estaremos dando continuidade com a permissão do pastor Jeremias e a sua equipe. Meus irmãos, Salmo 51, todos conhecem, né? É o salmo em que Davi reconhece a miséria do seu pecado, reconhece que ele falhou, que ele errou, e uma das coisas que chama mais atenção é que Davi, na sua humildade, chega e diz para o Senhor, jamais tirar dele a presença do seu Espírito. Diz tirar tudo, menos a presença do seu Espírito. E já começa a ver na vida de Davi que um muro, houve uma brecha dentro desse muro. Não vou pregar sobre Davi, mas vou contextualizar mediante o texto que eu tenho para nós nesta noite. E segundo nós analisarmos, Davi, dentro da sua trajetória, foi o homem que mais perseguido foi sem causa. Houve muita perseguição de Davi, mas sem causa nenhuma. Mas ele nunca procurou vingança com as suas próprias mãos. Ele sabia que tudo Deus realizaria no seu devido tempo na sua vida. Pois é, esse Davi, qual o rei Saul concedeu a sua filha para casar-se com ele. E depois, na sua fúria, na sua raiva, ele acaba tirando a esposa de Davi e dando a outra. Nós vemos que o tempo passa, os anos passam, Saul perde o reinado, perde o trono, Davi não tem nada a ver com isso, mas só que se cumpre na vida de Davi a promessa de Deus. E Davi, certa feita, está dentro de Jerusalém e ele começa a fazer uma análise na sua vida. Ele começa a formar a base da vida dele. Qual era a base? A família, que outrora lá atrás foi constituída por Deus. Agora Davi manda em busca da sua esposa. Ela já estava dentro de um relacionamento, mas só que Davi sabe que tudo que foi tirado dele, ele estaria reconquistando, trazendo novamente por direito para dentro da sua casa. Agora está com a sua esposa, está com o seu relacionamento correto diante de Deus. Agora Davi começa a fazer uma análise. O que estava faltando em Jerusalém? A arca. E manda, e vai com seus
súditos, vai em direção à casa de Abinadab para buscar a arca que estava na sua casa. E quando ele chega, os seus 2 filhos vêm com Davi. Na trajetória do caminho, a arca vai cair, um dos filhos de Abinadab toca na arca e cai fulminado morto. A arca fica, num período de tempo, na casa de Obed-edom por 3 meses. E dentro desse período chega até Davi a notícia de que Obed-edom estava prosperando muito, a sua casa, em tudo. E Davi acha que é o momento de buscar a arca do Senhor. E quando Davi vem trazendo a arca com todos os rituais, mediante os mandamentos mandavam, ele vinha trazendo, e quando ele chegou próximo a Jerusalém, ele despede de todas as suas vestes sacerdotais, suas vestes reais, e fica uma veste estola sacerdotal, que era um pano de linho fino, que era transparente. E Davi entra dançando em Jerusalém. A alegria era tanto que o rei começa a dançar, agradecendo a Deus. Só que quando as pessoas vão cantando, aplaudindo Davi pelo seu gesto tão sublime diante de Deus, alguém está olhando da sua janela, era sua esposa, chamada Mical. Agora, meus irmãos, enquanto Davi começa a terminar toda aquela sua alegria, o extase ali dentro do meio do povo, a Bíblia diz que ele abençoa o povo. Quando ele abençoa o povo, ele vai para abençoar a sua casa. Só que quando Davi chega em sua casa, a esposa não recebe ele como deveria, com a saudade, com o tempo que estavam distante, dá um abraço, trazer uma palavra de carinho para o rei, porque ele estava cansado, dia distante. Ela olhou, ela se enciumou e ela permitiu que aquele ciúme subisse e falasse mais alto e usou a sua razão. Meus irmãos, há certos momentos da nossa vida que a razão não existe, porque quando nós usamos a razão, nós tiramos o direito de Deus operar em nós. Agora nós vemos que Davi, mediante a circunstância afronta de Mical, ele vai e discute com Mical. Naquela discussão de Davi, em vez de ele abençoar a sua casa, a maldição vem por causa da ira que estava dentro dele naquele momento. Naquele momento, já houve uma ruptura no muro, chamado relacionamento. O que houve? Houve uma divisão. Agora passou o tempo, Davi, a pedido dos soldados, que ele não fosse para a guerra, Davi não tinha um bom convívio já com a esposa por causa dessa situação que foi criada. Ele vai para o terraço caminhar, e do terraço o inimigo apresenta para ele uma bandeja, e ele olha para Batseba, e com a Batseba ele contrai um relacionamento completamente fora da direção de Deus. Tudo por quê? Porque alguém dentro de casa, em vez de usar de sabedoria, a Bíblia é bem clara, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba. Agora, Davi, daquele ato de adultério, ele acaba tendo filhos, e com daquela situação vem a bênção sobre Davi, a sua descendência, mas de cadê Mical? Porque ela usou a razão. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa no teu relacionamento, jamais use a razão para causar uma separação, uma ruptura no muro chamado família. Eu sempre, quando eu falo isso, eu sempre olho para a palavra de Deus e admiro a certa mulher chamada Sunamita, aquela mesma do quarto que eu estou trazendo no estudo, aquela mesma mulher que mandou fazer o quarto e entre o muro. Agora o muro chamado família, esta mulher, quando o seu filho, já tendo seu filho, seu esposo já com idade, seu filho vai para o trabalho com seu esposo, e ali, mediante o calor escaldante do sol, cozinhou os miolos daquele menino. E o pai, sem perceber, trouxe o seu filho para dentro de casa, entregou a esposa e foi para o trabalho. Naquele momento, irmãos, a mulher foi tratada do seu filho, o filho acabou morrendo. E o que a mulher fez? Foi atrás do marido? Não, usou de sabedoria, porque quem tinha dado o filho para ela foi Deus. Ela continuou arrumando a casa, arrumou, organizou o jantar. Quando o seu esposo chegou, ela tinha tudo organizado, mandou abaldoar as jumentas e pegou alguns dos seus pegados e disse para o esposo que iria para o monte. Seu esposo perguntou: mas o que você vai ir no monte? Hoje não é sábado nem uma nova. Ela disse: tudo vai bem. Saiu em paz de casa. E ela vai, quando chega próximo a Eliseu, Eliseu observa, manda o seu moço até ela. E o seu moço, quando chega,
Diante da mulher pergunta, vai tudo bem contigo? Agora eu pergunto para você, mãe que está me ouvindo nesta noite, estaria bem com você numa situação deixar um filho morto em cima de uma cama dentro de casa? E como estaria por dentro? Mas ela disse o quê? Vai tudo bem, porque quem resolveria o problema dela não era o moço de Eliseu. E um problema, infelizmente, das irmãs é falar demais. Nós falamos expondo a nossa vida, a família, com pessoas que não vai trazer resultado nenhum, a não ser problemas dentro de casa. Depois estava contenda, divisão, fofoca, e ainda diz assim, a pessoa levou, mas levou por quê? Porque você falou, você foi imprudente, perdoa a expressão, negligente, com a situação que estava dentro da sua casa, que só você e Deus podem solucionar. Vamos para frente que tem mais coisa de Deus para nós. Então, naquele momento, o moço pergunta, e vai tudo bem com o seu esposo? Olha, irmãos, que ensinamento essa mulher teve com Eliseu. Ela sabia que para obter o milagre de Deus dentro da sua casa, ela teria que estar bem com o seu esposo. E, infelizmente, eu abro um parêntese aqui. Quantos irmãos, casais que saem de casa brigados para procurar reconciliação muitas vezes dentro da igreja. E quando alguém está pregando, a pessoa olha, meu Deus, fala mesmo, ele precisava ouvir. Mas além do homem, ou vice-versa, precisar ouvir, você também precisa ouvir, porque a humildade procede à honra. E a humildade não tem coisa melhor do que nós nos reconhecemos quando falhamos, quando pecamos, quando erramos diante de Deus e queremos consertar. Naquele momento, a mulher dá uma lição, porque infelizmente, se acontece com o filho de alguém, já pelo contrário, já estaria o maior problema. Teria irmãs que saíam com cabo de vassoura, saíam com um pedaço de pau, iria no trabalho do esposo, chamava de negligente, chamava de irresponsável, e ainda voltava para casa dizendo, Jesus, tu viu? Ainda diz que te serve, irmãos. Se Deus deu, tem que descansar, porque foi uma promessa de Deus para a sua vida. Os filhos, eles não são nossos, são herança do Senhor. E depois eu entro mais ou menos nesse detalhe. Agora a mulher, quando pergunta, vai tudo bem com o seu esposo? Ela disse, vai tudo bem, porque se não houvesse tudo bem, não adianta ela orar. O apóstolo Pedro fala em uma de suas epístolas que quando há problema conjugal e que o esposo é para honrar a esposa e vice-versa, e que se houver algo entre si, entre eles, nenhuma oração de quem quer que seja será ouvida. Meu irmão, se houver problema no teu relacionamento conjugal, não adianta você orar, não adianta você jejuar, Deus não vai responder enquanto não houver um conserto na vida de vocês, não houver realmente uma reconciliação diante de Deus. Neste momento ela disse, vai tudo bem, porque ela saiu bem com seu esposo. Seu esposo nem sabia do problema que estava em casa, que ele, por imprudência, acabou permitindo que o mal acontecesse. Agora pergunta, vai tudo bem com seu filho? E ela disse o que? Vai tudo bem. Olha, o filho estava, volto a frisar, estava morto em cima de uma cama, mas ela sabia que quem ia dar a resposta para ela e a ressurreição do seu filho seria Deus. Sabe que filhos são esses? São um sonho que você tem, que muitas vezes entre o casal, a desavença, as brigas, as trocas de palavras ásperas, acaba ferindo um ao outro e pensa que acabou, que nunca vai conseguir, que nunca vai alcançar. Mas eu com esta palavra profética, eu declaro a bênção na tua família, eu declaro a bênção dentro do teu lar, eu declaro a bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Esse sonho teu não ficará morto. Jesus entrará com restauração para levantar, porque tudo que Ele te deu é dele e Ele vai te honrar para a glória do seu nome. Então nós vemos aqui que Davi teve esse problema de raptura e Mical morreu estéril, sem dar um filho para Davi por causa da sua imprudência. Então nós vemos que a primeira coisa, dentro de um mundo que nós estamos vivendo, onde as questões, irmãos, das seguranças públicas, que as casas chegam a ter até muros altos, grades nas janelas, trancas fortes nas portas, a família precisa hoje estar protegida, mas não é com essa proteção que o mundo está oferecendo, mas sim com uma proteção espiritual dentro de casa, com sacerdote e sacerdotisas dentro de casa, que apresentem a sua família na presença de Deus, sem essa
essa ruptura no relacionamento. Porque uma casa, ela sem muros, irmãos, ela está desprotegida. E, infelizmente, muitas famílias estão sem segurança e o inimigo ele tem entrado. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É por isso que precisamos cercar a nossa família, buscando a proteção de Deus, fechando as brechas para que o inimigo não adentre, em nome de Jesus. E o primeiro tópico nesta noite seria uma casa, ela sem muros, ela é desvalorizada. Nós vemos que em Levítico 25:31 diz: mas as casas das aldeias que não têm muro, em roda serão estimadas como os campos da terra, para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador do jubileu. Sabemos que o jubileu era uma festa, 50 anos de Israel, mas nunca houve na história que eles cumprissem isso tudo dentro do seu tempo. Mas uma coisa que chama atenção, que as casas eram para ser construídas e era para ter a murada na sua volta para preservar, para guardar. Estas casas, elas teriam um verdadeiro valor, porque as casas sem muro é considerado como um terreno, apenas um lote. Isso nos mostraria, mediante a Bíblia, que a casa ela tem que ser cercada com muros. Já que quem procura proteger a sua casa, meus irmãos, pensa que há valor dentro dela, há valor dentro da sua residência, porque a casa, volta a frisar, sem muros, ela não tem valor nenhum. E a primeira atitude que nós devemos proteger a família é de identificar do que há mais precioso dentro de casa. E o mais precioso dentro da tua casa é a tua família, é a relação pai, mãe, filhos, eles têm que ter uma relação muito forte. Os pais não podem se degladiar, brigar por causa de filhos, porque o filho fez, o pai chama atenção, a mãe vai e briga com o pai porque não pode tratar mal o menino, ou a menina vice-versa. Nessa situação, tenho tratado casos de relacionamentos que foram rompidos e os filhos cresceram, casaram e os pais, ou a mãe ficou abandonada, porque o filho não é propriedade de mãe, o filho não é propriedade do pai, o filho é propriedade de Deus. É por isso que Deus disse: é bom que o homem não viva só, casará, deixará pai e mãe e viverá a sua vida. Cada filho, eu tenho os meus, tenho 3, uma menina e 2 meninos. Até hoje tem estado comigo, mas o dia que eles casarem, vão com a minha bênção, vão viver a sua vida, construir a sua história, porque Deus vai estar conduzindo a um patamar muito maior para a glória do seu nome. Esta é a realização do matrimônio. Então não se deglade dentro de casa, não discutam, deixe Deus trabalhar, estejam unidos em oração, fechem estas brechas para que o inimigo não entre, porque o inimigo tem entrado dentro das casas para roubar, para matar e destruir, roubando sonhos, matando a esperança, matando a fé e destruindo o castelo construído por alguns. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, no próximo, sabe, se Deus permitir, nós estaremos dando continuidade a isso, mas eu quero declarar na tua vida, na tua casa, na tua família, a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não há de morrer frustrado ou frustrada. Nós, a igreja do Senhor, estamos na sua presença, crendo na restauração, crendo na cura. O teu filho pode estar afastado dos caminhos do Senhor, pode estar longe da tua casa, mas eu quero te dizer, ele pode fugir do teu convite para estar na igreja, pode fugir do convite para estar na casa do Senhor, mas tem uma coisa que teu filho, a tua filha não vai fugir, é das tuas orações, da tua intercessão, em nome de Jesus. Importante que o teu filho esteja nos teus joelhos e Deus haverá te dar vitória em nome de Jesus. Busque a Deus, interceda pela tua família na sabedoria, em nome do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão na tua história, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu declaro nesta noite a bênção, a vitória na
tua vida para a glória do seu nome. Fecha o muro, fecha o cerco da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu declaro a bênção sobre o lar, sobre a família, sobre os filhos, sobre a nora, sobre a sogra, sobre o genro, em nome de Jesus. Esta família que foi levantada por ti, cuida dela como tu tens cuidado de nós, meu Deus, e em nome de Jesus, que nenhuma ruptura, que nenhuma mancha, nada neutralize as tuas promessas sobre esta família. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Receba a bênção, receba a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.